Meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a nova vida em Cristo. Obrigado. Sobre a nova vida em Cristo e o pecado. Nós vamos começar toda quarta-feira a falar sobre a pureza cristã. É possível ter pureza na vida. É possível ter santidade em nossas vidas. Então teremos uma série de estudos sobre a pureza cristã. Lincoln, põe para mim, por favor, o versículo 17. É Efésios 4, 17. Então, já se planeje, nós vamos falar sobre pecado, nós vamos falar sobre regeneração, são doutrinas importantes, a queda. Então, serão estudos teológicos a partir do capítulo 4 de Efésios. A partir do capítulo 4, versículo 17, da carta de Paulo aos Efésios. Todos já abriram e encontraram? Amém? Penha achou também, Penha? Ou está procurando? Efésios 4. Depois de Gálatas. Diz assim o texto, versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Hoje, só até aqui, bom? Só até aqui. Mas vamos refletir no seguinte: Deus criou o homem totalmente santo ou mais ou menos santo? Pensa no Adão. Deus criou Adão do pó da terra, como diz as Escrituras, soprou em Adão o fôlego de vida, porém, se a gente for estudar ali a estrutura de Gênesis, Deus está criando todas as maravilhas ali, tá bom? Os anjos, é porque o texto não diz, e Deus criou os anjos, não, mas que Deus criou os céus, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A gente entende que aí tudo está sendo criado. Os céus, anjos, estrelas, tudo ali. Céus e terra sendo criados. Todas as maravilhas sendo criadas por Deus. O nosso Deus é eterno. Ele não tem princípios de dias. Assim, quando que Deus passou a surgir? Essa pergunta não tem resposta, irmão. Ou pelo menos tem a resposta, só que a gente não sabe explicar. Deus existe para sempre. Até uma coisinha que eu já ensinei para vocês aqui, que alguns filósofos defendem, que é o seguinte: quem existe somos nós. Deus não existe. Quem existe somos nós. Deus é o quê? Deus é. É assim que a gente diz quando se refere a Deus. Quando a gente diz que Deus existe, é como se a gente estivesse colocando ele na categoria de coisas criadas, não é? Ah, esse copo d'água existe. Não é isso? Esse microfone existe. Eu existo. E Deus? Não. Deus é. Quando ele diz para Moisés lá, eu sou. Irmãos, ele é o único que pode dizer eu de forma plena e cabal. Tá bom? Deus, ele pode dizer eu sou, de forma plena. Eu já não posso. Entendeu, Tiago? Quando eu digo assim, eu mais ou menos sei quem eu sou, né? Como eu já ensinei a vocês. Por exemplo, eu não sei o que eu vou falar daqui a 5 minutos.
Então eu não me conheço totalmente. Eu não sei. Eu não sei onde eu estarei mês que vem. Eu não sei se mês que vem eu vou para o shopping. Eu não sei se mês que vem eu vou estar numa praia. Eu não sei. Eu não sei se eu vou estar vivo o mês que vem. Nem você sabe se vai estar vivo o mês que vem. Agora, Deus sabe tudo sobre ele. Deus sabe tudo sobre ele. Ele está além do tempo, além do espaço. É uma coisa que não cabe aqui na nossa cabeça. Porém, Deus é óbvio. Não dá para a gente dizer que Deus não existe. Isso aí é coisa de obscurecimento da mente. É o que nós vamos estudar em Efésios também. Porque os ímpios aqui, eles foram obscurecidos na mente. Eles perderam a sensibilidade, coisa que a gente tem como crente. Então, para a gente, Deus é óbvio. Deus é uma coisa assim, não tem como dizer que não tem Deus. A Bíblia diz no Salmo 19, põe o Salmo 19, verso 1, Lincoln, para a gente. Isso aqui vocês têm que memorizar. O que está escrito no Salmo 19? Que os céus declaram a glória de Deus. Esse é o Salmo que fala da criação pregando. Tá? A criação prega. E a criação prega o quê? Que Deus existe. Prega que ele é glorioso e que ele existe. Eu também sou um pregador. Eu prego a mesma coisa que a criação, porém eu coloco alguns elementos diferentes. Eu falo de coisas que a criação não pode falar. Quando a gente olha para as estrelas e para o sol, para a lua, para o céu, eles estão pregando uma coisa, uma obviedade. Quando eu estou pregando, eu prego a mesma coisa que a criação, mas eu acrescento coisas que a criação não pode pregar. Então, primeiro nós vamos analisar o seguinte: o que a criação prega, que é para mim, para você e é para o ímpio também, tá bom? É para o chinês, é para o japonês, é para os africanos, é para os europeus, para os asiáticos, para todo mundo. Para os brasileiros, para todo mundo. Os céus declaram a glória de Deus. É isso que os céus declaram. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Olha o verso 2. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. A criação consegue pregar sem palavra. Ela não usa a palavra como eu, ela não precisa disso. Ela manifesta uma glória. Ela manifesta essa glória. E isso aponta para a criação de Deus. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. E aí o texto vem com a sua poesia. Agora, a criação está pregando. Por isso eu digo, Deus é óbvio. Você quer saber se Deus existe ou não? Eu já ensinei isso numa quarta-feira. Olha para o céu. Volte a contemplar o céu. Volte a contemplar a criação. E ali vai ficar óbvio para você. Deus existe. Então, olha só. Vamos voltar ao raciocínio. Gênesis, todas as coisas estão sendo criadas ali. Mas quando ele vai formar o homem, tem uma fala diferente. Que fala é essa? Quando ele vai criar o homem. Vamos lá, na luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Ele disse, haja luz e houve luz. Pronto. Agora, quando ele vai criar o homem, o que mais ele fala? Ele não diz assim, haja o homem. Não diz, tem um elemento especial ali. Qual elemento é esse? Que elemento é esse? Façamos o homem à nossa imagem. E a nossa semelhança. E Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Se a gente só estudasse esse tópico, a gente ficaria um ano inteiro só falando sobre isso. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Há uma centelha divina na gente. O homem não é divino. O homem não é Deus. Tá bom? O homem não é uma divindade, mas ele é a imagem e semelhança da divindade. Há uma centelha divina na gente que não há em outro animal. Não há no cachorro, não há no sapo, não há no rato, por mais inteligente que o rato seja. Esse elemento de imagem e semelhança somos nós, o homem. E aí vem essa pergunta, Deus criou o homem totalmente santo ou não? O homem foi criado totalmente santo? Nós sabemos que agora nós não somos totalmente santos.
Nós somos chamados de santos, mas nós temos pecado no coração, não é? Por mais santo que você seja, se essa semana você sentiu um pouquinho de inveja, já demonstra que você não é tão santo assim, tá? Um pouquinho de amargura no coração, já demonstra que você não é tão santo assim. Se você se enfureceu contra alguém e deixou a ira ser cultivada em seu coração, já demonstra que você não é tão santo assim. Mas eu estou falando de Adão, antes da queda. Ele era totalmente santo? Ou ele tinha uma poeirinha de pecado no coração dele? O que vocês acham? Totalmente? Totalmente santo? Adão era totalmente santo. Adão não tinha nenhuma poeirinha de pecado na alma dele. Não tinha, irmãos. Ele foi criado bom. E a Eva? A Eva já foi criada com pecado. Estou brincando. A Eva também foi criada totalmente boa. E isso é muito interessante, porque Tiago, na sua epístola, ele vai dizer que toda pessoa, quando for tentada, não pode dizer que Deus está tentando ela. Tiago dá essa bronca na gente, né? Ninguém que estiver sendo tentado diga assim, estou sendo tentado por Deus. Tiago diz não, porque Deus não tenta ninguém. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Quando vocês são tentados, Tiago diz, vocês são tentados pela própria cobiça do coração de vocês. Então, é uma tentação que vem de dentro. A gente já é diferente de Adão, né? Adão não tinha essa tentação que vem de dentro. Irmãos, a gente pode ser tentado deitado na cama sozinho. Pode surgir ali maus pensamentos, sem o diabo, sem a serpente, a gente sozinho. Daqui a pouco você pode lembrar de alguém que te fez mal, e aí você começar a alimentar um ódio por aquela pessoa, sozinha, na cama. Isso está vindo da onde? De onde vem isso? De onde que vem, por exemplo, pensamentos cobiçosos? De onde que vem? Você está lá, daqui a pouco vem uma cobiça na sua cabeça. E cobiça não é só da área sexual, não. Cobiçar é você cobiçar também o que é do outro, o dinheiro do outro. Ah, por que fulano tem um carro que eu não tenho? Por que Beltrano tem um trabalho que eu não tenho? E aí você começa a desejar o que é do outro. De onde vem isso? Será que é o diabo que sentou do seu lado lá? Porque a culpa sempre cai nele, né? E muita coisa é ele mesmo. Eu não vou tirar, porque muita coisa é dele mesmo. Ele tenta. Tem pessoas que ele escolhe no dedo quem ele vai pegar. Tem uns que ele quer de perto. Por exemplo, ele quis Pedro. Dos 12 ali, ele pegou Judas e pegou Pedro. Vocês sabem disso, né? Todos os outros cabras safados fugiram. Todos os discípulos fugiram. Irmãos, não sobrou um. Todos fugiram. Ainda teve um que fugiu pelado, né? Eu não vou ler o texto hoje não, mas teve um que correu segurando o pijaminha dele. A Bíblia não fala pijama, mas ele correu botando roupa. E a tradição vai dizer que era João Marcos, mas a gente não pode cravar se era o tal do João Marcos, que não era apóstolo, mas era um dos discípulos. Só que o diabo pegou dois. Foi o Judas e foi o Pedro. E aí foi ele. Ele quis os dois. Tanto é que na ceia do Senhor, a Bíblia diz que o diabo se apossou de Judas. Ele já tinha induzido Judas a trair Jesus. E aí o diabo entra em Judas, diz a Bíblia, e ele vai vender Jesus por dinheiro. Ele troca Jesus por dinheiro. Só que o diabo quis outro, que era o tal do Pedro. Lembra que Jesus disse, Pedro, Pedro, Satanás quis te peneirar como se peneira o trigo. Mas aí vem uma coisa especial, que não cabe a mim explicar. Não cabe a mim explicar. Por que Jesus orou por Pedro e não orou por Judas? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque Jesus disse assim, o diabo te pediu, Pedro, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não morra, Pedro. Interessante, né? Eu não sei. Tem coisa que a gente não sabe explicar. Mas eu intercedi por você.
Pedro caiu? Pedro caiu. Caiu e caiu feio. Qual foi o pecado de Pedro? Negar Jesus 3 vezes. Em alguns filmes sobre a vida de Jesus, eles retratam essa cena muito mal. Entendeu, Rose? Que Pedro está negando Jesus assim, eu não conheço esse homem, só isso. Não, e Pedro foi convincente, irmãos. Convincente. Se você quiser demonstrar para alguém que você não me conhece, e as pessoas te cercaram aqui na rua, você anda com o pastor Leonardo. Se você ficar gaguejando, não, ando, não ando, vão te pegar, vão ou não vão? Para você ser convincente. Pastor Leonardo? Pastor Leonardo é um maldito, cara. Eu conheço ele, mas ele é um maldito. Eu não ando com ele não, essa praga. Aí os caras vão falar, opa, encontramos mais um que não gosta dele. Tem que ser convincente, né? A Bíblia diz que Pedro, lançando maldições, negou Jesus. Isso aí os filmes não mostram. O que será que ele falou? A Bíblia não diz, mas ele lançando maldições. Irmãos, a negação de Pedro foi um pecado grave. A negação de Pedro foi grave. O diabo pegou Pedro ali. Foi grave a maldição dele, a negação dele. Se ele disse assim, Jesus, eu não conheço esse infeliz, não. Imagina, se foi isso que ele fez. Olha, tão grande negação. O que parece que foi nessa linha aí, tá? Ele foi convincente. Ninguém prendeu Pedro, não. Ele conseguiu disfarçar. Mas Pedro estava debaixo da oração do Senhor. Da oração, da intercessão do Senhor. É por isso que a cena ele negou Jesus, mas ele estava seguindo Jesus de longe, diz a Bíblia. Seguindo Jesus, ele fugiu, mas ele não fugiu para longe. Ele foi acompanhando Jesus, até que Jesus olha no olho de Pedro. Bate assim, Tiago. Olhando, depois que ele negou, Jesus tinha dito, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aí, quando o olhar se chocou, a Bíblia fala que Pedro chorou desesperadamente. E aí ele se arrependeu. Aí a gente entende a intercessão de Jesus. Jesus não livrou ele da queda. Ele caiu. Mas Jesus livrou ele da perdição. Consegue perceber isso? Essa diferença? Jesus não o livrou da queda, da negação. Pedro negou, mas Jesus o livrou da perda da fé. Como diz o pastor John Piper, é o seguinte, o diabo come fé no café da manhã. Você acha que o diabo quer fazer o quê? Você acha que o diabo quer fazer você tropeçar numa pedra? E falar assim, Cacildes? O diabo quer que você vire inimigo de Deus. Ele quer acabar com a sua fé. O diabo, ele quer tirar a fé do seu coração. Ele quer, o propósito dele na tentação de Jó, qual foi? Tira tudo de Jó e você vai ver que ele blasfema na sua cara. Curioso. Então o diabo queria que Jó blasfemasse contra Deus. Blasfemasse contra Deus. Ele queria Jó inimigo de Deus. Então, deixe-me tocar para o Senhor ver se ele não blasfema na sua cara. Olha só como a serpente é. Nesses estudos sobre o pecado, a gente vai acabar falando do diabo também. Só que a gente não pode esquecer que Tiago diz, vocês são tentados pela concupiscência, pela cobiça do coração de vocês. A tentação vem daqui, ó. Daqui. A gente é tentado no interior. Põe para mim, Lincoln, Marcos 7:20. Olha esse texto. E eu vou falando, enquanto eu vou falando, vocês têm que ir captando a mensagem. Salmo 19 fala que os céus declaram a glória de Deus. Agora eu nunca mais esqueço. Marcos 7 vai falar do coração. Esse texto aqui. O que sai do homem é que o torna impuro. O que sai do homem, Jesus está dizendo, torna o homem impuro. Pois do interior do coração. Pausa. Jesus está falando do diabo aqui? Ele está falando do diabo? Não. Ele menciona o diabo aqui? Não. Jesus está falando do coração humano. E hoje aqui a gente está estudando, eu vou entrar de forma mais ampla depois em Efésios, mas hoje aqui a gente está tentando entender que é o homem caído. Tá? O homem caído é isso aqui, ó. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Quantos de nós já disseram assim, não, porque
o diabo está colocando um monte de coisa na minha cabeça. E pode ser que no teu caso tenha sido. Porque ele botou um monte de coisa na cabeça de Judas, ele botou um monte de coisa em Pedro. Pode ser que seja. Porém, qual é a regra? A regra é que os maus pensamentos vêm do seu coração. Essa é a regra. O diabo pode ampliar isso daí, conhecendo suas fraquezas. Ah, então eu sei que o mal do irmãozinho ali é furtar as coisas dos outros. Porque ele sempre fez isso. Porque ele via a mãe dele fazer, ele via o pai dele fazer, ele via o irmão dele fazer. Então o problema dele é chegar na igreja e roubar um celularzinho, furtar uma carteirinha. Aí o que o diabo faz? Aqui, te mostra o celular. Ele vai te instigar a fazer isso. Mas ele só vai te instigar a fazer isso porque ele sabe da tua inclinação. E a inclinação é sua. A inclinação a fazer isso é sua. A inclinação de mentir é sua. Tem homens que são muito mais inclinados à mentira do que outros, mas outros são muito mais inclinados à inveja do que outros, e aí vai. Mas são inclinações do seu coração. São inclinações do seu coração. Então Jesus está dizendo muito bem aqui. Do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Olha o que mais. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro, e tornam o homem impuro. Isso é teologia de Jesus. Todos esses males vêm de dentro, mas Adão não tinha isso. Nós temos, Adão não tinha isso. A tentação de Adão veio de fora para dentro. A serpente teve que entrar no jogo e seduzir Eva. Ela seduz Eva, ela faz Eva a comer do bem e do mal, a provar do bem e do mal. Ela começa a seduzir. A Bíblia trata como um fruto, né? E a serpente vai engodando Eva. Aí Eva vai e tropeça. Ela cai e dá para o marido, que é o Adão. Adão também come do bem e do mal. E aí ele já tem o mal dentro do coração deles. A gente vê muito isso na cena de Caim, né? Porque Caim começa a ter inveja do irmão. A inveja de Caim veio de onde? Veio do coração. A inveja de Caim já estava lá, no coração dele. Ele é filho de Adão. Assim como você. Você é filho de quem? Você é filho de Adão. Eu sou filho de Adão. Então nós nascemos com a semente do pecado. Essa doutrina é chamada de pecado original. Todos nós nascemos com o pecado no coração. Todos nós. Não é que a gente nasce bonzinho e o pecado vai seduzir. Não. Isso é Adão. A gente é pós-queda. Adão vem antes da queda. Ele foi feito bom. Mas ele foi contaminado. E daí, então, foi só a derrocada dos homens. Tanto é que, por que Deus enviou o dilúvio e matou todo mundo? Por que Deus enviou o dilúvio? Foi porque ele queria simplesmente destruir a humanidade? Porque, eu odeio os homens. Não foi por causa disso. Por que Deus enviou o dilúvio? Por que ele matou tanta gente assim? E, aliás, as pessoas dizem assim, Deus mata muita gente, olha como Deus é ruim. Não, Deus é bom. Por que ele mata? Por que ele matou as pessoas? E como eu disse nas outras quartas-feiras, Deus pode matar quem ele quiser. Deus pode matar. Os homens caíram, os homens estão condenados, ele pode matar. Mas por que ele matou? Lincoln, 6:5, Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Olha que texto interessante. O Senhor, bem em letra maiúscula aqui, Iavé, o Senhor viu que a perversidade do homem. Repita isso aqui. Que a perversidade do homem tinha o quê? Aumentado na terra. Deus viu a perversidade do homem. E que toda a inclinação dos pensamentos da onde? Do seu coração. Irmãos, isso aqui, esse elemento aqui, sempre e somente, guarda isso aqui é sério. Deus viu
que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E ele viu que toda a inclinação dos pensamentos, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Chegou nesse nível, destruição. Lembra que a cidade de Sodoma também estava assim? Chegou nesse nível é o quê? Destruição. Há um nível de endurecimento do coração humano que parece irreversível. E aí Deus vai e destrói. É o que aconteceu aqui. Estudando todo o capítulo 6, o que a gente não vai fazer aqui, tinha um homem justo, que o nome era... se vocês erram essa, Noé. Um homem justo. E que a família foi salva por causa dele. Porque Deus falou, eu vou salvar Noé, mas eu não vou destruir a humanidade. Se ele salva só Noé, como é que Noé vai procriar sozinho? Aí Deus tem misericórdia, salva Noé e a esposa. Aí ele tem mais misericórdia, salva os 3 filhos de Noé. Aí ele tem mais misericórdia, salva as 3 noras. Quais são os nomes dos filhos de Noé? Quais são os nomes, crente? Sem, quê? Cã e Jafé. Quase falou Javé, né? Javé seria Deus, né? Vem de Jeová depois. Sem, Cã e Jafé. Desses 3, qual era o pior? O mais malzinho. Dos 3, qual era o pior? É o Cã, que viu a nudez do pai e brincou, né? Com isso. Tem mais coisas para se falar sobre isso aí. Não só foi ver a nudez do pai, não. Ele fez mais coisas aí. Viu a nudez do pai, zombou, fez um monte de coisa e foi amaldiçoado. Depois veio a terra de Canaã, onde tinha muita maldade naquela terra. Então aqui a gente está vendo como o homem é mau, como a maldade vai progredindo no coração humano. Agora, dando um pulo para a redenção. Quando o homem encontra Deus, a vida do homem é mudada. É um elemento de volta. Tá? O que é conversão? Os homens, depois que caíram no engodo da serpente, foram para a rebelião. Essa rebelião, uma rebelião contra Deus. O que é conversão? Conversão é voltar para Deus. É você sair da rebelião e voltar para Deus. Isso é a conversão. Nós estávamos numa grande rebelião e nós voltamos para o nosso Deus, que é o nosso Criador. A gente disse assim, serpente, eu não vou ficar mais no seu engodo. Eu não vou mais ficar nessa rebelião, eu estou fora. Eu não vou seguir a serpente, eu vou voltar para o Criador, aquele que formou a minha alma. Aí eu volto para ele. Isso é conversão. Eu volto para aquele que me criou e que formou a minha alma. Eu quero saber agora só dele. Isso é conversão. E vem uma pergunta. É possível se voltar para Deus, mas continuar com o coração da serpente? É possível você se converter e continuar com o coração do diabo? Com o coração da rebelião? É possível fazer isso? Não. Quando a gente se volta para Deus, o nosso coração precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Nós chamamos isso de regeneração, de nova vida, uma nova criação. Tudo se fez novo. É por isso que Jesus diz lá para Nicodemos, ninguém pode ver, não é entrar não, é ver. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vocês estavam mortos em transgressões. O que é a morte, de fato? É o afastamento de Deus. Deus é a vida. Se a gente se afasta de Deus, a gente está morto. A gente perde o brilho. A gente morre espiritualmente. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Não é isso? A conversão é a nova vida. É uma nova vida com Cristo. As coisas velhas vão embora. Agora eu vou viver de acordo com o Criador.
Deus nos deu vida com Cristo e agora eu tenho a vida de Cristo em mim. E você também tem em você. Então, mostrando para vocês um pouquinho desse processo, ó. Qual é o primeiro passo? Criação. Qual foi o segundo? Queda. Depois da queda, qual é o terceiro passo? Redenção. E o último passo? Glorificação. Gravaram os 4? Criação, queda, redenção, glorificação. Tem alguns teólogos que dizem que redenção e glorificação ficam na mesma coisa. Aí dizem que é criação, queda e redenção. Eu prefiro colocar a glorificação aí. Porque a gente está num processo, né? A gente nasceu de novo, mas a gente ainda tem esse processo de purificação, que nós chamamos de santificação. Então a gente ainda tem nossas lutas, né? Um crente que se voltou para Deus pode cair? Ele pode cair. Mas ele vai ficar caído? Ele não vai ficar caído. Ele não consegue ficar caído. Ele se levanta sempre para o seu Criador. Esse processo de santificação até a glorificação. Na glorificação, o crente cai? Nunca mais. Aí é o último estágio. Quando virá a glorificação? Quando Cristo voltar. E a gente vai ter um corpo glorificado que não peca mais e nem morre mais. Esse é o último processo. É o último estágio. Acabou aí, não tem mais nada. A glorificação é a última etapa. Acabou. Agora, olha para o texto de Paulo em Efésios. Olha para o texto de Paulo lá em Efésios. Vamos estudar um pouquinho. Olha o capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios. Versículo de número 3. Olha só que curioso. A gente não vai ler tudo, não. É um pouquinho de nada aqui. Processo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Deus nos abençoou com o quê? Todas as bênçãos. Foi uma, duas ou com todas? Todas as bênçãos espirituais. Bênção espiritual aqui não é carro. Bênção espiritual aqui não é casa própria. Bênção espiritual aqui não é o pão de cada dia. Tudo isso é bênção. O pão de cada dia é uma bênção. Mas bênção espiritual aqui não é isso. Bênção espiritual aqui é outra coisa. O que seria bênção espiritual? Vamos continuar lendo o texto. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pausa. O ímpio não tem as bênçãos espirituais. Essa bênção, ou essas bênçãos no plural, só em Cristo. A gente só é abençoado com essas bênçãos em Cristo e por causa de Cristo. O ímpio não tem isso. O ímpio pode ter o pão de cada dia, o ímpio pode ter o carro bom, uma casa própria, mas as bênçãos espirituais só para quem está em Cristo. Tá bom? Agora vamos descobrir quais bênçãos são essas. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Olha o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Uma bênção. É ou não é? Ele vai começar a listar a bênção espiritual. Porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos o quê? Ímpios. Para sermos santos. Eu li errado ou o texto está dizendo isso mesmo? Eu li errado ou é isso mesmo? Vamos lá. Porque Deus nos escolheu em quem? Nele. Quando? Quando eu aceitei Jesus, pastor. O texto diz isso? Vamos para o texto. Eu não sei explicar o processo, não. Eu sei que está na Bíblia. Quando? Deus me escolhe quando eu aceitei Jesus. O texto diz o quê? O que o texto diz? Deixa o texto falar. O texto tem que falar isso. Tá bom? Eu chamo isso de a doutrina da esperança. Por que é a doutrina da esperança? Se isso de fato for verdade, há esperança até para o teu filho mais endurecido. Entendeu? Há esperança até para o marido mais ímpio. Se isso aqui for verdade. Que Deus tem esse poder. É uma doutrina da esperança. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Uma outra bênção espiritual, verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ele fez isso em amor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem? Sempre é por Jesus, irmãos. É por isso que Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da Bíblia. Você não é o centro da Bíblia. Você não tem que ficar lendo Bíblia procurando se achar na Bíblia no sentido de que deixa eu ver um texto para ver se meu dia vai bem. Não é assim que se lê a Bíblia. Deixa eu ler um texto aqui para aliviar a minha alma. Não é assim, porque às vezes tu vai ler o texto vai perturbar a tua alma mais ainda. Dependendo do texto que você está lendo, porque não é sobre você. O texto bíblico é sobre Cristo, ele é o centro das Escrituras Sagradas. Então aqui, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o quê? O bom propósito da sua vontade. Ele faz isso conforme o bom propósito da sua vontade. Mas para quê? Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha o 7. Nele temos a redenção. São muitas bênçãos espirituais. Os irmãos estão entendendo que Deus em nenhum momento aqui falou de coisas materiais? Vocês entenderam isso? Eleição, adoção, redenção. Que são as bênçãos espirituais? Isso tudo que a gente está lendo. Essas bênçãos espirituais, Deus nos deu em Cristo Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Outra, o perdão dos pecados. Isso aqui é material ou espiritual, o perdão dos pecados? Mais uma bênção. Nele temos o perdão dos pecados de acordo com o quê? Com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, nunca mais esqueçam disso. O perdão do pecado não veio porque você é o melhor da tua família. Porque eu sou o melhor da minha família? Porque quando você está conversando com alguém, diz assim, você diz para a pessoa, você era perdida? Era. Teu vizinho também? Também. Por que você creu e ele não? Qual é a resposta? Porque eu aceitei e ele não. Isso eu sei, está claro. Você está em Cristo porque você aceitou, você creu. Mas por que você aceitou e ele não? Porque eu quis e ele não. Irmão, eu sei, tu quis e ele não. Isso eu sei. Mas porque você quis e ele não? Se a resposta do infeliz for porque eu sou melhor que ele não foi, nem é crente. Ou então ele é burro. Ele é um crente burro, tem que entender mais um pouco. Ele é só um ignorante. Se no fundo ele falar, porque eu sou melhor, porque eu escolhi Deus e ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho. Porque o texto bíblico aqui, de novo, olha o versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com o quê? De acordo com a pobreza da sua graça. Riqueza. Então Deus é rico em graça. Por ele ser rico em graça, é que ele resolve salvar pecadores. Ele tem graça de forma rica, não falta essa graça. Não falta. Foi de acordo com o quê? Foi de acordo com minha escolha. Que minha escolha? É a escolha dele. É claro que a eleição não é ele me obrigando a crer nele, não. Ele me cativa de tal maneira que eu o escolho. Isso é verdade, tá, irmãos? Mas eu escolhi por quê? Porque ele me escolheu antes. Eu o amei por quê? Porque ele me amou primeiro. Não é isso que diz a Bíblia? A gente não escolhe Deus? Escolhe, irmão. Para com essa briga. A gente fala assim, não escolhe Deus, não. Claro que escolho, Deus. Claro que eu escolho. Claro que eu escolho. Só que eu escolho porque ele me escolheu antes. Ele me cativou, eu olhei para ele, ele abriu os meus olhos, eu falei, nossa,
Caramba, onde eu estava com a cabeça que eu não era crente antes? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, igual canto Thales Roberto. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu só escolho Deus porque esse texto diz que Ele me escolheu antes da criação do mundo. E através da riqueza da graça dele, eu tive o perdão de pecados, porque é de acordo com essa graça, que é rica. Olha o 8, a gente está acabando. Olha o 8, põe o 8. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Conforme o quê? Conforme o quê? O plano. Conforme o plano. Repita comigo. Conforme o plano. Ah, pastor, foi o meu plano, que desde criança eu planejo ser crente. Aí eu sempre vi as pessoas indo para a igreja, eu sempre planejei ser crente, pastor. A Bíblia não diz isso. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você pode dar um aleluia aí? Aleluia. O texto não é claro? Não é poderoso o texto? Isso aqui? Só que todas essas bênçãos espirituais que eu apresentei para você, não é para a gente viver uma vida ímpia. Ah, já que Deus me amou, já que Deus me predestinou, já que Deus me escolheu, agora eu vi, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vou fazer o que eu quiser mesmo, porque o propósito de Deus é irrevogável. Aí tu não foi. Tu está fora. Porque isso tudo aqui, e aí, Lincoln, eu vou precisar da sua ajuda para voltar para o versículo 4. É para quê? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos o quê? Santos. Está aqui. Para sermos... O veneno da serpente tem que sair do nosso coração. Porque a gente foi chamado para ser santo. Então essa é a nova vida com Cristo. É uma nova vida. A gente foi salvo por Ele. Ele escolheu lá antes da fundação do mundo, mas Ele nos salvou aqui, no tempo e na história. Abriu o nosso coração, derramou a graça dele sobre nós e a gente creu. E aí a gente, ainda no livro de Efésios, agora entra no capítulo 2. Quem éramos? Quem éramos nós? Quem éramos nós antes da conversão? Quem éramos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Assim nós estávamos. É a vida da rebelião. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Olha o paradoxo. Morto-vivo. Quem pegou essa na Bíblia? Peraí, vocês estavam mortos. Tudo bem, morto é morto. Vocês estavam mortos. Nos quais costumavam viver nos pecados. Que isso? Eu era morto, mas vivia? É isso mesmo. Eu era morto para Deus, mas eu era vivo para o pecado. Conseguiram entender? Para Deus eu era morto, não tinha movimento meu para Deus, mas eu vivia no pecado. Costumava viver no pecado. Tem mais coisa. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, que é o sistema maligno desse mundo, tá? E o príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar? Quem é? O príncipe do poder do ar, que manipula nações, que manipula homens. Quem é? O diabo. Nós seguíamos o diabo. Repara que nem precisou fazer pacto com o diabo, não.
A gente já seguia ele. Quem não está em Cristo, segue ele. Por causa da rebelião. Eles seguem a serpente. Por causa da rebelião. O espírito, a Bíblia chama ele de espírito. O poder do ar é o espírito. O espírito que agora está atuando. Ele atua. Ele trabalha. Esse espírito trabalha, ele age. Mas ele age em quem? Nos que vivem, tá? O líder da rebelião é o príncipe do poder do ar, diz as Escrituras Sagradas. Quem é o príncipe da rebelião? É esse espírito aí, que nós chamamos de diabo, que não é nome. Vocês sabem que não é um nome, né? Diabo não é nome. Satanás não é nome. Qual é o nome dele? Não sei. Não sei o nome dele. A Bíblia chama de Beelzebu, príncipe do poder do ar, diabo, Satanás, mas não dá o nome dele. O anjo que trouxe mensagem a Maria, a Virgem Maria, qual é o nome dele? Gabriel. O anjo que contendeu com o diabo acerca do corpo de Moisés, qual é o nome dele? Miguel. Então, anjo tem nome. Gabriel, Miguel. São os dois anjos que têm nome na Bíblia. Aí a gente vai estudar outros livros apócrifos, que significa escondido, obscuro. São textos escritos por judeus, livro de Enoque, por exemplo. Dá nome a outros anjos. Aí a gente vai encontrar um Azazel, aí um Rafael, dependendo do livro que você estuda, apócrifo. Mas a Bíblia diz Gabriel, sempre com El. El é Deus. Gabriel, Miguel. Esse El, não tem o El Elyon. El é de Deus. Então o nome dos anjos sempre tem esse El, porque eles são filhos da divindade nesse sentido. Mas o diabo, a Bíblia não fala o nome dele, porque diabo significa inimigo. Satanás significa adversário. Não é nome. Entendeu? Então eu posso dizer, por exemplo, que alguém que está me perseguindo e é um humano, eu digo assim, ele é um Satanás. Porque ele é um adversário. Ele é um Satã. Eu não estou dizendo que ele é o diabo. Não, ele é um inimigo, um adversário. A Bíblia não dá o nome dele. O Beelzebu, se eu não me engano, significa príncipe das moscas. Algo assim, Beelzebu. Não é nome. A Bíblia não está nem aí para o nome dele. Não dá o nome dele. Mas ele provavelmente tem um nome. Ele é o líder da rebelião. Então, quem não está em Cristo não está... Eu queria uma palavrinha aqui, em cima do muro. Não tem essa, não existe muro. Eu não sou nem de lá nem de cá. Não tem? Não tem, não existe isso. Como não? Eu não sou nem de Deus nem do diabo. Não tem como. É impossível isso. No mundo onde tem luz e trevas, não tem como você estar no meio. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não existe o homem autônomo. O que é o trabalhador autônomo? Ele trabalha para si, não é? Ele é o próprio patrão, não é assim, o autônomo? O cara é marceneiro, ele não tem um chefe mandando nele. Ele faz lá e põe para vender as coisinhas dele. Ele é autônomo. No mundo espiritual não tem autônomo. Ou ele serve a Deus, ou ele serve esse. Não tem essa coisa, não tem. No mundo espiritual não tem, ou você está lá ou você está cá. Nós estávamos mortos, nós seguíamos ele. Nós estávamos na grande rebelião. Só que aconteceu uma coisa. Versículo 4, pula já para o 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando? Quando ainda estávamos mortos. Quando ele deu vida para você? Você ainda estava morto. Ele deu vida. Ele não deu vida para Lázaro morto? Lázaro, venha para fora. Lázaro não veio? Como é que explica isso? Morto não ouve. E ele chama Lázaro pelo nome. Morto não ouve. E Lázaro ouviu. É igual a gente morto espiritual. A gente só queria saber das coisas do mundo.
No máximo orava um Pai Nosso sem vergonha, que não vale de nada, para quem não é crente. Fazia um sinalzinho da cruz quando passava em frente ao cemitério. Não é isso? Falava com Deus, mas sem Cristo. Outros nem criam em Deus. O diabo quer mesmo que você não crê, é isso aí. Não crê nele não, deixa ele para lá. Não crê nele não. Outros não criam. Mas aqui, Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Fomos salvos pela graça. Como será a nossa vida agora? Não pode ser mais como a vida anterior. Eu falei tudo isso aqui para que vocês entendam que a nossa vida não pode ser mais como antes, porque o morto e o vivo têm uma diferença. Tem uma diferença. Talvez se eu pegar um cara que acabou de morrer agora, tem 10 minutos, e eu botar um outro homem do lado dele, vivinho, mas está dormindo, e os dois cobertos, até aqui para que você não veja o coração batendo, você não vai saber me dizer qual que está dormindo e qual que está morto. Mas espera um dia se passar. 2 dias. 3 dias. Um começa a feder muito. É ou não é? Ao ponto do que está dormindo acordar com fedor. Opa, quem botou essa carniça do meu lado? É ou não é? Aí você vai descobrir, vivo, morto. Vivo, morto. Não é assim? A vida de pecado é essa. Uma hora vai feder, vai feder, vai feder. Você fala, ih, cara, tu tá morto. Porque o vivo não fede assim, não. Desde que ele tome banho, né? Se cuide, vocês sabem. Ele tem que ter vida de vivo. É possível alguém que está vivo feder? Desde que ele não tenha vida de vivo. Esteja com algum probleminha que a gente precisa ajudar. Mas é possível. Agora, se você está vivo com Cristo, você não pode se parecer com um morto. Porque você agora é vivo. É por isso que essas coisas precisam surgir naturalmente na gente. Essa vida de vivo tem que ser vida de vivo normal. Eu respiro aqui, é porque é natural, porque eu estou vivo. Aí a gente entra no capítulo 4, onde eu tenho aí umas 4 quartas-feiras para dar continuidade. Que é o versículo 17 do capítulo 4, que é o texto que eu abri lendo com vocês. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Eu tenho 4 minutos ainda. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Caramba, olha a volta que eu dei para chegar aqui. Valeu a pena dar essa volta? Valeu a pena? Deu para aprender muito até chegar aqui? Deu para relembrar muita coisa até chegar aqui? Porque eu não quero que vocês creiam num acaso. A minha vida melhorou por causa das virtudes. Virtude uma ova. Foi porque Deus salvou a gente. Deus salvou a gente. Por isso que a vida melhorou. Aí Paulo agora está escrevendo para essa igreja, que é uma igreja grega, que fica na cidade de Éfeso. Aí eles são chamados de Efésios, porque moram em Éfeso. Aí Paulo escreve uma carta aos Efésios, que são os crentes que moram em Éfeso, dizendo, assim, depois de dizer tudo isso a vocês, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Aí você diz, pastor, é possível ter poder para viver uma vida diferente? Eu respondo essa pergunta da seguinte maneira. Eu estou vivo aqui no púlpito, não estou? Eu estou vivo, não é? É possível eu pegar esse copo d'água e beber porque eu estou com sede? Eu tenho esse poder para fazer isso? Eu tenho. Por que eu tenho esse poder? Porque eu estou vivo. É possível agora eu respirar fundo, Por que foi possível? Porque eu estou... Você, crente, tem poder para viver a vida de vivo, que é a vida em Cristo. Você tem poder.
Você tem poder. É por isso que Paulo está insistindo. Eu insisto, não vivam mais como os gentios, como os ímpios. A vida tem que ser mudada, não vivam como eles. Muda isso. Olha para a tua Bíblia de novo aí no 17. Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Os ímpios vivem na inutilidade dos pensamentos deles. É uma coisa intelectual também, é falta de um conhecimento também. Tem coisas que só falta o sentido, a gente achar o sentido das coisas. E a gente é salvo, aqui saibam de uma coisa, a gente é salvo intelectualmente também. Porque a gente passa a ter conhecimento de Deus. Uns têm mais, outros têm menos, mas a gente tem conhecimento de Deus. E eu fecho só lendo o versículo 18 para continuar a semana que vem. Eles estão obscurecidos. Quem? Os ímpios. Eles estão obscurecidos aonde? Onde? No entendimento. Olha como é que o conhecimento é importante. No entendimento. Até hoje, tem cara que olha para o universo e acha que é fruto do acaso. Isso é burrice, mas eles não sabem que é burrice. Eles olham, não, isso aqui é porque tinha um tipo de matéria antes de tudo. Cara, como é que o cara acredita nisso? E que juntou, aí houve vários processos de bilhões de anos e não sei o que lá, aí botou, aí a lua no lugar, o sol no lugar certinho, a terra certinho, a atmosfera, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo no seu lugar, fruto do acaso. Tem que ser burro para quê? Mas eles acham que eles são intelectuais, que eles são físicos, mas é porque o entendimento deles está obscurecido. Eles não conseguem ver. Porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento deles, porque ele é o líder da rebelião. Aqui, eles estão obscurecidos no entendimento e, aqui é uma palavra grave, é um termo grave, e separados da vida de Deus. É triste isso, né? Por causa da ignorância em que estão. Aí eu vejo um senhorzinho da Assembleia de Deus, 80 anos, fala problema, lê a Bíblia chorando, falando com Deus em oração. Aí um cara que tem um diploma de química, um doutorado em química, não crê em Deus, o senhorzinho de 80 anos da Assembleia de Deus fala problema, fala com Deus todo dia. Quem é o ignorante? Se Deus é óbvio. Quem é o ignorante? Quem é o cego? O cara resolve, o cara sabe todos os componentes químicos que tem. O físico sabe muito de cálculo. O cara que fala problema, foi salvo por Deus, lê a Bíblia, entende, olha para o céu glorificando a Deus, conversando com Deus, todo dia fala com o Criador fala com ele. Quem é o ignorante da história? Quem é o cego da história? É o outro. Eles estão separados da vida de Deus, endurecidos em seu coração. Eu vou fechar minha Bíblia porque, se Deus quiser, eu terei mais tempo de vida para ensinar vocês nas outras quartas-feiras. Mas saibam de uma coisa, crente, você tem vida. Viva como vivo. Tá bom? Viva como um vivo, espiritualmente falando. Que a nossa vida esteja para Deus, porque Ele nos salvou. Amém, meus irmãos? Espero vocês quarta-feira, espero que não esteja chovendo. Espero que não esteja chovendo. Mas se estiver chovendo, vocês vêm. Tá? Deixa os outros em casa lá. Quem não quiser vir, fique em casa com medo da chuva. Mas vocês vêm com a Bíblia e a caneta de vocês. E vocês não vão se arrepender. Vocês se arrependeram de vir hoje? Se arrependeram? Foi bom ter vindo? Amém. Então fiquem de pé. Vamos orar e encerrar nosso culto de estudo.